a arte de reduzir custos na mineração, transformando o desafio em oportunidade. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo no canal Mineração de Cabo a Rabo. Eu sou o Carlos Henrique. Eu vou trazer para vocês assuntos que vão ajudá-los no crescimento profissional. E hoje nós temos um assunto fantástico, inclusive é um estudo de caso. Aí eu posso afirmar com certeza que vale a pena você assistir até o final. Você tem informações que vão lhe ajudar bastante. Esse caso aconteceu, eu particularmente participei e foi um desafio interessante e que trouxe um resultado fantástico aí, e eu quero compartilhar esse resultado com vocês. Então, para a gente começar a entender um pouco isso aí, nós vamos ver o seguinte: no fascinante universo da mineração, desafios se transformam em oportunidades e a criatividade molda o futuro. Em nosso estudo de caso, desvendaremos os intrincados caminhos da redução de custos na perfuração e desmonte de rochas com explosivos, enfatizando que, muitas vezes, a chave para o sucesso não reside em recursos abundantes, mas sim na capacidade de vislumbrar além do óbvio. Exploraremos a narrativa de inovadores na mineração. Indivíduos que, com imaginação, paciência, resiliência e uma força de vontade inabalável, redefiniram os padrões tradicionais. Esse estudo destaca que a verdadeira magia acontece nos pequenos detalhes, nas sutilezas, muitas vezes negligenciadas, onde reside o potencial transformador para a economia de recursos. Ao mergulhar nas histórias de pioneiros que, com recursos modestos, desenharam novos paradigmas, demonstraremos como a imaginação e a tenacidade são os pilares da inovação. Afinal, a redução de custos não é apenas uma métrica, é uma abordagem que existe criatividade, paciência para experimentar, resiliência diante de desafios e a vontade inquebrantável de criar algo verdadeiramente diferente. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta, onde a busca pelo extraordinário começa com uma visão diferenciada e a determinação de transformar pequenas ideias em grandes realizações. E aí, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu peço a vocês, se inscrevam nesse canal, comentem, compartilhem e deixem o seu gostei ou não gostei. E vamos agora entender esse caso, como ele foi apresentado e quais foram as medidas tomadas para o sucesso obtido. Vamos lá, meu amigo, vamos lá passar a avião. O que eu quero trazer para vocês agora? Custos reduzidos, alta produtividade e performance elevadas são objetivos principais e norteadores do processo extrativista. Mas nem sempre esta é a realidade, pois, por estarmos habituados à rotina do dia a dia, muitas vezes deixamos o olhar crítico e observador de lado para poder desempenhar atividades paralelas do escopo do trabalho. Esse deixar de lado nos conduz a uma cegueira parcial, nos impedindo de observar detalhes nos quais pequenos ajustes ou transformações na rotina produtiva diária podem se transformar em reduções de custos e melhoria na performance produtiva, sem que com isso tenha necessidade de grandes investimentos. A observação do comportamento do corpo técnico, principalmente aquele grupo que está na linha de frente de produção, nos mostra que, na maioria das vezes, busca-se a excelência produtiva e perde-se a excelência técnica. Então, aqui nós temos o quê? Um macrofluxo da mina onde se inicia com plano de lavra, abertura de frente, amostragem, na sequência, perfuração de ponte de lavra e, finalmente, a lavra ou minério externo. O foco nosso vai ser perfuração
e desmonte. E a lavra vai ser uma consequência do que conseguimos com esse trabalho. E aí nós temos o quê? Que é primordial, tá? O conhecimento do maciço rochoso para o sucesso do seu empreendimento. Então, se você não conhece o maciço a ser detonado, principalmente quando acamamento, ou seja, direção das camadas biológicas, isso pode impactar de uma forma negativa o resultado do seu desmonte. Por quê? Para cada acamamento, você tem que ter uma malha diferenciada. Você não pode ter a mesma malha para uma situação onde a rocha tem uma direção na vertical e onde ela tem na horizontal. O explosivo, para se trabalhar nessa rocha, muitas vezes você tem que ter até explosivos diferentes para esse determinado. Então é importantíssimo esse conhecimento e, se possível, uma malha para cada situação. Quando você tem apenas uma situação na sua empresa, maravilha. Mas se você tem duas ou três, você tem que ter mais malhas de acordo com a frente que está sendo lavrada e de acordo com a geologia. E o estudo de caso nosso é o seguinte: em determinada empresa, o objetivo era elevar a produtividade da britagem primária de 540 toneladas hora para 700 toneladas hora. O nominal do equipamento era de 700 e o equipamento não trabalhava na produtividade que deveria trabalhar. 7 problemas aí e não passava na média de 540. Então, por outro ponto, essa mudança toda, chegar aos 700, tem investimento. Tem investimento de qualquer espécie, seja em equipamento ou na otimização da operação. Nada da empresa soltar dinheiro para se aumentar alguma coisa ali e chegar nos 700. Tá? Então, o desafio parecia ser uma missão muito difícil. E durante algum tempo foi um grande desafio, mas foi vencido logo após a implantação de novas rotinas de trabalho no desmonte de rocha. E como é que foi feito isso? Bem, primeiro passo, isso aí que aconteceu comigo aí, é para qualquer que tiver um desafio, principalmente nessa área de perfuração. Então, o primeiro passo é a observação, olhar como é que está sendo feito, como é que foi feito no passado, quais os dados, coletar dados e os registros, tá, de todos os parâmetros que foram empregados até aquele determinado momento e como era a forma de perfurar e detonar. Então, quando falamos em coleta de dados, está implícito que busca por literaturas que possam vir direcionar e conduzir nossos esforços no sentido de sucesso. Isso, claro, além de todos os dados da empresa inerentes àquela área de perfuração de desmonte. Então, não existe um circuito padrão para habilitar os diferentes tipos de minério e para haver uma liberação satisfatória do mineral. É necessário que o mesmo seja reduzido ao quê? Uma granulometria adequada ao processo. Então, para se conseguir essa granulometria adequada ao processo e levar a produtividade desse britador de 540 para 700, esse aí é o primeiro passo. Você pode ter esse desafio na sua empresa, tá? Então já segue aí um manual aí, a receita do bolo. O primeiro passo, observar, coletar dados. E, continuando, tá? No nosso caso, o equipamento de fragmentação era um britador giratório, cujo princípio de fragmentação é feito pelo movimento de aproximação e distanciamento do cone central em relação à carcaça invertida. Então, esse movimento circular, de 85 a 150 RPM, faz com que toda a carcaça seja utilizada na fragmentação, fornecendo ao equipamento uma grande capacidade de operação. Aí você já está com a mente aberta, você vai falar, pô, o problema aí é granulometria. O britador está sendo alimentado com material grosso demais, por isso ele não está conseguindo dar a produtividade dele. Está errado esse pensamento seu. No prosseguimento ao trabalho de otimização foi fundamental o quê? Apoio da equipe de topografia. Já falei isso em outros vídeos aí do você. Se não tiver a topografia, se você não tiver apoio da geologia, você está ali meio que num barco furado.
Porque você precisa dessas outras áreas, tá, para complementar e para lhe fornecer dados confiáveis para você executar seu trabalho. Então, por que eu precisava da topografia ali? Porque antes, até aquela data, a marcação era feita assim, ó. Vai lá, estica a trena, joga a trena lá embaixo, vê quanto é a altura, vê isso e aquilo. Cada repé horrível, cada bancada assim, que parecia a cratera, a superfície da Lua, cheia de cratera. Tá? Cada coisa assim, horrorosa. Então, o primeiro passo é você implantar trabalho topográfico de marcação das malhas e a topografia já colocando ali a metragem correta a ser perfurada para atingir o nível correto da praça de baixo, incluindo a subfração. Esse aí foi o início da coisa. Após a observação, em cada topografia, marca isso aqui para mim. Então, esse é um fator primordial para o sucesso nos trabalhos de desmonte de rocha e também para se ter praças e topos nivelados. No que diz respeito à perfuração, passe a sua própria concepção. A operação com perfuratriz de superfície é mais complexa do que parece ser, e por isso mesmo uma série de detalhes deve ser observada. Tem no canal aí playlist sobre perfuração de rochas, fica de ponta a ponta, falha, tudo. Vou deixar o card, ó, em cima aqui, e quando terminar essa aula, vocês vão lá e dar uma olhada. Tá? Além dessa playlist, tem outros vídeos aí sobre perfuração que são muito importantes para vocês. Então, presta atenção nesses gráficos aí. Eu já apresentei eles em outra aula, tem ele no curso com certificado. Ele diz aí o seguinte: vamos ver, vamos observar o primeiro. Velocidade de perfuração versus a pressão de impacto. Você vê que o gráfico começa ascendente, depois, em um determinado ponto, ele começa a horizontalizar. Ou seja, não adianta você arregaçar a pressão da perfuratriz, não, porque você só vai jogar dinheiro fora. Você não vai aumentar significativamente a produção dela, a velocidade de perfuração. Então, você vê de 1,50 para 1,60 aí, ó, você de 200 a 220 PSI. Então, o ponto ótimo, isso aí o operador tem, que tem as manhas, que conhece o equipamento, ele sabe, e hoje, estou falando isso para várias empresas que ainda têm lá a perfuratriz pneumática, um forte, um PW, uma coisa desse tipo. Existem outras empresas que já têm perfuratrizes com componentes de última geração, onde a própria perfuratriz já equaliza essa situação de velocidade com relação à pressão. Mas a maior parte ainda não tem. Parte das coisas aí, das empresas, são de pequeno e médio porte aí, que ainda sofre com as pererequinhas da vida. O gráfico ao lado aí nós temos o custo da velocidade de perfuração versus a pressão de avanço. Então, vocês viram, no primeiro, que se aumentar a pressão, e for aumentando ela, eu não aumento significativamente na mesma proporção, tá? A velocidade de perfuração. Em contrapartida, quanto mais eu aumento a pressão ali, mais eu aumento o custo da velocidade de perfuração. Por quê? E não vou ganhar significativamente nada. Então, esse gráfico à direita embaixo aí, ele mostra, né? É um gráfico, eu acho esse gráfico fantástico, porque não tem número nenhum ali. Ele mostra o que? A variação da velocidade de penetração com o avanço. Tá? Então, você tem no eixo Y a penetração e no eixo X o avanço. Ah, tá, não tem número. Tem, por quê? É o que eu falei com vocês, tá? A forma criada do operador lá na acessibilidade, ele sabe aonde essa curva está começando a ficar descendente. E daí para frente não adianta pôr pressão, não adianta avanço, não adianta nada, porque não vai melhorar a situação. Então, esse ponto ótimo aí, né, para quem não tem equipamentos de última geração, esse ponto ótimo aí depende muito do seu operador. E aí eu volto a frisar.
treinamento e orientação da equipe de perfuração foi um aspecto fundamental para que a gente conseguisse um ótimo resultado nesse trabalho. E o segundo passo? O que é o segundo passo? Você começa a fazer testes com introdução de novas malhas na perfuração, seguindo de acompanhamento técnico e registro minucioso, fotos, dados, filmagem, então, registro minucioso para posterior análise e implementação. Em algumas detonações foram utilizadas malhas alongadas e em outras malhas com relação afastamento e espaçamento menor do que a que vinha sendo praticada, além das alterações na inclinação do furo e também na subfuração. Tem tudo isso aí no canal já. É importante desses itens. Tá? Então, após algumas detonações com essas variantes de malha, chegamos aqui a uma malha que produziu um melhor resultado no desmonte. E aí passamos a adotar essa malha como definitiva para a continuação dos testes. Quer dizer que passou essa aí, acabou, não vai. Não, para a continuação dos testes. O terceiro passo, a alteração da amarração do fogo. Normalmente se detonava 2 linhas com retardo de 30 ms entre as linhas. O que foi feito? Passou-se então a adotar uma nova forma de saída do fogo, fazendo uma amarração tipo espinha de peixe com um número máximo de 4 furos por esfera. Em alguns desmontes também foi introduzida a terceira linha de furos. A amarração espinha de peixe proporcionou um melhor resultado na fragmentação e na formação da pilha. Quarto passo foi a adequação do tipo de explosivo a ser utilizado no desmonte. Então, no nosso caso, quando começamos com carga de fumo, usavam uma emulsão encartuchada lá e na coluna um granulado. Então, a primeira coisa que fizemos foi vamos trocar explosivo para ver o que vai acontecer. Então, introduzimos um explosivo nitroglicerinado, tá? E como carga de coluna, um explosivo aluminizado de alta densidade. Excelente fragmentação e lançamento. Beleza. Podemos parar por aí? Ainda não. Porque explosivo nitroglicerinado, além de ser mais caro e impactar, mas assim, o desmonte, ele é muito mais perigoso de se manusear. E a empresa tinha um pacote de fornecimento de explosivos, tá? Anual, fechado com determinado fabricante. Então, e esse fabricante não tinha esse tipo de explosivo, então não era poder. Esse explosivo foi utilizado o quê? Para servir como um parâmetro para ajuste até chegarmos ao explosivo que vinha sendo utilizado pela empresa. Então, a produtividade dos equipamentos, tá, deu um salto fabuloso. Escavadeira lá, ó, pegava aquilo lá. Era rapidinho. A produtividade da escavadeira quase que duplicou. Tá? A produtividade da britagem primária chegou a dar pico de 780 toneladas. É pico, uma coisa, nós temos que trabalhar o quê? Média, 700 toneladas hora na média. Quer dizer que pode ter um pico alto, a média, tá? A partir dali, tem que dar os 700 toneladas a hora. E o quinto passo aí foi o quê? Ajuste. Tá? Ajustar o fogo para os explosivos utilizados contratualmente pela empresa, mantendo-se a qualidade do desmonte e a produtividade de 700 toneladas. Essa etapa não foi difícil de concluir, tendo em vista que, comparando o desmonte com explosivo de alta potência e com os explosivos utilizados pela empresa, que era emulsão de bastou-se o quê? Pequenos ajustes na adequação da malha. Após 6 meses de trabalhos contínuos, obtivemos o êxito e a consolidação da produtividade almejada. Isso não quer dizer que foi constantemente a produtividade de 700 toneladas hora, mesmo porque em uma instalação desse porte seria utopia imaginar um cenário deste
mas a média mensal ficou no parâmetro exigido. E, com isso, todos os outros setores produtivos vieram a ganhar com esse resultado. Inclusive, falou aqui que quando saiu a PLE foi 3 vezes o salário dele, por causa desse trabalho. Então, para simplificar resumidamente esse ganho aí, nós vamos colocar alguns dados agora para vocês entenderem um pouco isso aí. Essa tabela 1, nós temos o quê? Produção anual, tá? 3.450.000. Esses números aí não são números, tá? São para apresentação, são isso, tá? Mas 3.450.000 toneladas, e num cenário de 540 toneladas hora, você precisava trabalhar por ano 6.388,9 horas para atingir aquela produção. O que foi que nós conseguimos? Com coisas simples ali de observação, pequenas modificações, tá? Que é o cenário de 700 toneladas hora. Então, isso aí levou a empresa a aumentar a produção em 22,86%. Ou seja, para se produzir aquela mesma quantidade de 3.450 toneladas, aliás, 3.450, bastavam apenas o quê? 4.928 horas. Vocês veem aí, praticamente, uma economia e uma redução de 1.000 horas, 1.300 horas. Simples alteração. Foi tão simples, só com essa pequena alteração na perfuração e desmonte. Vamos ver mais aqui. Então, nós temos aí, ó, tá? Supondo, processo perfuração, com custo de R$ 650.000, ele tem um percentual do custo global ali de 16,5%. O desmonte, com um gasto mensal de 385.000, ele tem o quê? Uma participação de 9,8%, esse percentual de participação geral. Carga e transporte, 52%, seriam 2.000.000. E o beneficiamento, 830.000, com 21,2%. Fechou 100%. E aí você vê, se eu somar a perfuração e desmonte, eu vou ter o quê ali? 25%. Imaginem vocês que eu aumentasse o custo com explosivos de outro tipo ou qualquer outra. Esse aumento de custo não seria negativo em função do quê? Do benefício que ele trouxe na redução de custo da carga e transporte do beneficiamento. Aí eu entro, tá? Uma coisa que eu sempre bati muito aí e já vi muita gente falando, e eu acho um absurdo. A pessoa chega, nós precisamos reduzir custo. Liga para mim e fala com ele para reduzir a razão de carga. Não faça isso. Muitas vezes, se você aumentar a razão de carga, você vai ter uma redução de custo maior do que qualquer outra coisa. Primeira coisa que se faz é análise, acompanhamento, dados na mão e gráficos para apresentar e falar, olha, se eu aumentar aqui, eu vou reduzir o quê? A carga e transporte, que é 52% do custo. Você aumenta a produtividade na carga e transporte, aí já viu? Você aumenta a produtividade do beneficiamento, está de 540 para 700. Meu amigo, o acionista, o dono da empresa vai bater palma para você. Tanto que ele encheu o bolso da gente de dinheiro aquele ano. E aí vem o quê? Um trabalho minucioso de observação, inserção de novos conceitos. Às vezes você chega, a equipe está lá com uma série de conceitos assim, pré-definidos, e aquilo ali, ó, aqui, ó, gavetado aqui, um piseiro aqui, não consegue abrir a caixa e olhar o horizonte todo. Então, às vezes você tem que mudar esses conceitos, tá? Quebrar paradigmas. Não, se não, vou fazer diferente. Ah, mas se não der certo, não der certo, não deu, pelo menos aprendendo com o erro. Tá? Então, quebrar paradigma em empresa, isso é difícil. Eu falo, o mais difícil de todo esse trabalho aí não é você chegar nesse
É você quebrar alguns paradigmas e mudar alguns conceitos. Tá? Então, essa mudança, esse trabalho que foi feito aí, gerou um benefício extremamente vantajoso, pois a empresa conseguiu ampliar sua capacidade produtiva de 3.450.000 toneladas para aproximadamente 4.470.000 toneladas. Olha o ganho, pequenas mudanças, sem investimento, não precisa investir. Eu tenho que comprar escavadeira nova, caminhão maior, né? Não, eu tenho que observar, eu tenho que fazer mudanças pequenas ali, eu tenho que estar de olho no que está acontecendo. Às vezes tem uma pontinha ali que, se eu mexer nela, melhora tudo. Tá? Como, por exemplo, como é que é a malha de fogo da sua. Se você aumentar 10 centímetros lá, vai alterar muito a qualidade do fogo? Ah, não sei, nunca fiz. Faz para ver. Porque se não alterar a qualidade do fogo, esses 10 centímetros, seja no apartamento ou no espaçamento, faz a conta do que esses 10 centímetros vão gerar em termos de tonelada no final do ano. E você vai ver o quanto você economizou ali, porque com uma observação e uma alteração pequena, sem investir dinheiro nenhum. Então, alterações feitas no processo de perfuração de ponte, que somam apenas 26,3% do custo total, mesmo que essas operações tenham sido oneradas em até 15%, esse impacto viabilizou a implantação das novas rotinas de trabalho. Ao refletir sobre a importância da redução de custos na mineração, é fundamental compreender que o verdadeiro poder está na interseção da criatividade, paciência, resiliência e força de vontade. Estes elementos não só modam estratégias para a eficiência operacional, mas também definem a capacidade de criar algo significativamente diferente, muitas vezes observando e valorizando os pequenos detalhes que escapam ao olhar. A mineração do futuro, 4.0, tanto se fala, não é apenas sobre recursos financeiros à disposição, mas sobre a mentalidade inovadora e a habilidade de transformar desafios em oportunidades. A verdadeira grandeza na redução de custos está na capacidade de enxergar além do óbvio, transformando cada detalhe em uma peça valiosa para a construção de um futuro mais eficiente e sustentável. Para alcançar o sucesso, não são necessários grandes feitos, mas sim observação e modificação em pequenos detalhes que acabam fazendo toda a diferença. E aqui, meus amigos, eu quero convidá-los, quem tiver interesse no certificado do curso de perfuração de rocha ou desmonte de rocha, coisa do tipo, ou mesmo otimização na lavra céu aberto, eu tenho esse na plataforma Simpla. O link está aí na descrição. E se você não quiser fazer curso nenhum, nada, mas quiser um manual do Blaster, também vai estar na descrição. Até nosso próximo encontro. Meu muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever, deixar o gostei ou não gostei e comentar. Até mais.